Senhor. Enquanto ele vai chegando, eu vou orando pelas ofertas e os dízimos. Deus, obrigado que me dão a vida de cada um, irmão, que aqui está, na sua casa, na sua presença. Seja, meu Pai, hoje a sua provisão. E seja hoje, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Pai, o pão. Seja, meu Pai, o cuidado. Seja a porta que não conseguimos abrir. Seja o amanhã, meu Pai, que não visitamos. Mas a Ti, meu Pai, nada é impossível. Eu oro, meu Pai, nessa oração eu peço, cuida de cada um, cuida de cada casa aqui representada. Às vezes não é nem em prol, meu Pai, do teu filho que está aqui, mas do filho, da família, daquilo ainda que está para acontecer e surgir. Por isso que eu quero apresentar, Senhor, diante de você, essa casa, essa família. Que o Senhor venha com a sua porção, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos à palavra do Senhor. Muita atenção àquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando com graça e misericórdia. É pelas misericórdias que nós não somos consumidos. Agradeço o Ricardo, o pastor Ricardo. Começou comigo em 82. A gente tem caminhado junto aí. Deus abençoe. Um presentão que Deus me deu, o senhor está aqui hoje. Presentão mesmo. Irmãos, no domingo, o pastor Rafael trouxe uma palavra que mexeu muito com o meu coração. E não é coincidência, era o texto, a linha de pensamento que eu estava escrevendo para trazer aqui nesta noite. Eu creio que Deus tem uma mensagem de graça para nós. Amém. É uma notícia boa, porque se você quer notícia boa, não é ligando a Globo, não é ligando a Record, não é SBT. Notícia boa vem do altar. Glória a Deus. Notícia boa vem do Senhor Jesus. E hoje, se você estiver atento, você vai receber as notícias boas do céu para nós. O pastor Rafael mencionou sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o meio em que Deus se aproximava do homem. Era a maneira que Deus se colocava próximo ao homem. Depois que Adão se distanciou pelo pecado, a arca trouxe a presença do Criador junto daqueles a quem Deus amava e tratava. Houve um tempo que essa arca, tão abençoada, tão adorada pelos judeus, se apartou do povo e ficou com os inimigos, com os filisteus. E o tempo que ela ficou com os inimigos, houve maldição, houve desgraça, houve problemas com eles. Então a primeira mensagem que eu quero trazer nesta noite para mim e para você: a presença de Deus não está em objetos, não está em algo sagrado, não está num templo. A presença de Deus está onde Ele se coloca na nossa vida. Então a arca era o veículo, mas quando estava em mãos inimigas, ela não trouxe benefício nenhum para aquele povo. E por outro tempo, ela ficou por 3 meses na casa de Obed-edom, por 3 meses. E ali a Bíblia diz que trouxe prosperidade e bênção para toda a sua família. Às vezes entramos no templo para orar, para adorarmos, e nosso coração continua lá no mundo, lá fora. Pastor Joel fala assim: as pessoas saem do mundo, mas o mundo não sai delas. E quando carregamos o mundo dentro do nosso coração,
mesmo estando diante da presença do Senhor, nada acontece conosco. Bem lembrado, quando aquela mulher do fluxo tocou no Senhor, todos tocavam, mas somente um coração sedento, quando tocou no Senhor, a virtude do Senhor chegou até a verdade. vida. No tempo oportuno, aquele que estava na arca se tornou homem. Deus estava próximo do homem, e com o nascimento do Messias, o objetivo era Deus estar no homem. Às vezes eu estou próximo de alguém que está abençoado, que está orando, clamando, a unção está sobre ele, mas eu estou próximo, mas nada acontece comigo. E o objetivo da palavra de Deus é que a graça de Deus entre dentro do teu coração. Aquela arca, aquela presença da arca se torna real na nossa vida. No passado, anualmente o sacerdote chegava até a presença do Senhor. Hoje, a qualquer momento, a primeira notícia boa do altar, a qualquer momento da nossa vida, nós podemos nos achegar até a presença do Criador. Esse é um presente maravilhoso. Amém, amém, amém. Na carta de João, fazendo uma introdução para chegarmos ao nosso texto, João 1:1 diz assim: o que era desde o princípio, aquele que estava na arca da aliança, o que ouvimos pelos profetas, o que vimos com os nossos olhos. Isso é um privilégio daqueles da época. O que contemplamos com nossas mãos, eles tocaram no Senhor, e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. Oh, Deus, A vida se manifestou em nós, e vimos dele e testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Então vamos lá. O altar tem como função revelar a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes, você que me ouve pelas redes sociais, você se coloca como um cristão, você é uma pessoa que tem fé, mas você não busca a revelação da palavra de Deus. Você não vai na fonte para se alimentar. Se temos sede, nós vamos até o bebedouro e nos abastecemos de água. Se temos fome, vamos até a cozinha e comemos. Mas o nosso espírito às vezes está fraco, porque nós não vamos até o altar para buscar do Senhor a revelação da palavra. Mas eu leio a Bíblia. Tudo bem que você lê a Bíblia. Qualquer um pode ler a Bíblia. O incrédulo lê a Bíblia. Mas quando o homem de Deus, quando o homem fala: Senhor, fala comigo, revela a tua palavra para mim, revela a tua vontade, a direção do Senhor, as coisas se tornam diferentes. No Evangelho de João, Jesus, o Verbo em carne, tem um encontro com a samaritana. Irmãos, eu já preguei nesses 30 e poucos anos inúmeras vezes a samaritana, e nunca preguei na linha de raciocínio, na visão que eu quero trazer nesta noite aqui para nós. É a primeira coisa. E quando lendo esse texto em casa, há uns dias, me chamou a atenção essa palavra, começou a queimar no meu coração. Eu falei: eu vou estudar esse texto, porque eu nunca preguei nessa linha de raciocínio. No Evangelho de São João, capítulo 4, verso 10, disse Jesus
a samaritana. Quem era a samaritana? Os samaritanos, eles haviam sido apartados quando as tribos de Israel se dividiram, e os samaritanos não se importaram muito em manter fielmente a palavra, e eles se uniram com outros povos e mesclou a fé. E posso dizer que tem samaritanos entre nós. Quando nós mesclamos a nossa fé, quando nós deixamos a palavra genuína e agregamos fora da palavra, agregamos tradições, agregamos situações, agregamos conselhos que a Bíblia não apresenta. Isso traz confusão, isso traz frieza, isso não traz uma fé genuína na nossa vida, porque nós mesclamos conhecimentos. Eu não quero citar nenhum, mas vocês sabem, porque aqui nós não estamos para apontar o dedo, gente. A palavra de Deus é para nos curar, nos alertar, nos abençoar. Então a samaritana tinha no coração dela uma quantidade de fé, mas tinha algo mesclado. E Jesus, pela sua graça e misericórdia, escolheu aquela mulher para trazer a revelação mais profunda naqueles dias e até os dias de hoje. Os pregadores e pastores, se tivessem que fazer uma reunião ou uma palavra mais profunda para a igreja, ele ia escolher um dia em que só os mais velhos, os adultos, sem novatos, ele traria uma palavra nesse nível. Mas Jesus escolheu a samaritana para trazer algo diferente e que os seus discípulos ainda não haviam ouvido da boca dele. Então disse Jesus à samaritana: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-lhe de beber, tu lhe dirias, e ele lhe daria água da vida. Amém. Glória a Deus. A samaritana, se você depois ler o contexto inteiro, ela sabia que o Messias haveria de vir. Verdade. Ela tinha alguns conhecimentos de adoração no poço de Jacó, ela sabia quem era Jacó, mas ela tinha algumas confusões na vida, alguns detalhes da sua vida que não eram totalmente claros, porque havia sido mesclado a palavra de Deus com os ímpios. E quando ele fala, se tu conheceras, o conhecimento é algo pessoal. Eu falo para mim e para você, se tu conheceres a palavra de Deus, é algo pessoal. Por isso Jesus fala para os discípulos: ide, anunciai, evangelizai, ficai na casa deles até que eles amadureçam. Fazei discípulos. Teve uma época que nós pegamos isso, porque não adianta jogar uma semente e virar as costas e ir embora. Uma das coisas que me entristece, em parte, lá na Fundação Casa, é que nós não temos uma sequência fiel com todos, com eles direto. Às vezes eu entro no bloco, tem 8, aí aqueles 8 na semana seguinte já não está mais, vem outros 8, outros 7, então não dá para você manter uma linha de raciocínio com eles. Mas é importante ter uma intimidade, um conhecimento da palavra de Deus. Dom de Deus. Irmãos, eu confesso que escrevendo o texto, quando chegou no dom de Deus, eu falei: Senhor, agora é contigo, porque eu não sei. Até então eu não sei o que eu vou escrever. E a palavra do Senhor veio assim tão gostosa no meu coração depois dos 2, 3 dias. Nós somos dependentes do Senhor para tudo. É verdade. Tudo é dom, é dado. O
Senhor nos atrai, o Senhor nos dá a fé, o Senhor nos motiva, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos alegra, o Senhor move tudo. O dom de Deus é tudo, engloba tudo na nossa vida. Tudo é dele, por ele e para ele. A notícia boa hoje é que o Senhor nos ama, está nos dando tudo, oportunidades em todas as áreas. Você quer fé? Peça fé. Você quer conhecer a palavra? Peça o conhecimento. Você quer dons? Peça os dons. Você quer trabalhar? Eu te coloco onde você quiser. É um patrão, é um Senhor que nos fornece tudo o que nós precisamos. Basta eu querer. Quem é que te pede? É o próprio Deus em carne. Aquele que falava lá na Arca da Aliança, hoje está em carne com vocês. As 3 etapas: o Senhor na Arca da Aliança, na fumaça, o Senhor em carne e o Senhor em espírito, hoje na minha e na sua vida. Tu lhe pedirias. Então, se você tem a revelação que a graça está neste lugar, creia. Eu falo para os meninos lá da Fundação Casa. Está difícil? Fecha os olhos. Diga: Jesus, eu creio, eu acredito. Fala comigo aqui. Nós temos essa revelação. Então, mais uma notícia boa: o Senhor não nos abandona. Alguém pode me levar um pouco de água? E Ele lhe daria água da vida. Quem vai me dar água da vida? Jesus. Glória a Deus, amém. Eu preciso de algum intercessor? Não. Jesus me dá a água da vida e Ele intercede por mim. Obrigado. Amém. Ele me dá a água da vida e Ele intercede por mim. A samaritana não entendia, irmãos. Era o pedaço que ela não entendia. Era o pedaço que faltava. Era o pedaço que lhe foi roubado. Às vezes pessoas falam: mas eu convido para vir aqui, para ouvir uma palavra. Não estou convidando você a ser nazareno, não. Estou convidando você a vir ouvir uma palavra, adorar o Senhor. Eu sou da igreja tal, sabe? Não sei. Será que lá no céu não tem divisão de igreja? Isso é contaminação lá de fora, porque o que é genuíno é unido. Eu posso congregar, orar, qualquer um que busca o Senhor junto comigo. E glória a Deus por isso. Verso 12. E ela diz assim: és tu maior que o nosso pai Jacó? Mais um engano. Jacó era o ídolo. Se eu for em tal lugar, o meu pastor pode não gostar. Quando as tradições, os conselhos fora da palavra de Deus, aquilo que é agregado, interfere na nossa comunhão com Jesus, nós não temos maturidade. Não temos. Porque a obra não é do pastor Rafael, a igreja não é dele, a igreja é do Senhor Jesus. Os membros não são dele, os membros não são do pastor Zé Roberto, os membros é do Senhor Jesus. Quem morreu por cada um de nós é o Senhor Jesus Cristo. A igreja é dele, a obra é dele, o trabalho é dele, a Fundação Casa é um mérito dele. A oração com os policiais, com os bombeiros, o mérito é do Senhor Jesus. Nós simplesmente nos colocamos à disposição para eles nos usar.
E se amanhã nós não formos, Ele levanta outros, porque Ele é o dono de tudo. Verdade. É um privilégio servir ao Senhor. É privilégio. Não é cansativo, é privilégio. Verdade. Porque Ele me fornece tudo o que eu preciso. Verdade. Verso 15. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água. Aí eu não vou precisar vir aqui mais. Ela não estava entendendo. Vai chamar o teu marido e volta aqui. Vai e volta que eu estou te esperando. Seria como: eu vou tirar, eu vou revelar a sujeira para a minha graça entrar no teu coração. E às vezes nós precisamos que o Senhor nos revele qual que é a nossa sujeira. E a gente sempre acha que a sujeira é um pecado assim terrível, cabeludo, horrível. E a sujeira pode ser um orgulho, uma vaidade, uma arrogância. Tudo aquilo que atrapalha o fluir da graça é uma sujeira. É um marido. No verso 20 ela fala assim: os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Se você ler o texto, Jesus não falou nada para ela. Ela começou a colocar a palavra na boca de Jesus, mas ela estava se referindo aos judeus, como ele era judeu. Verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Glória a Deus. Amém. A hora vem, qual hora? A hora que o véu é rasgado no Calvário. Porque as coisas, no nascimento de Jesus até a sua morte, tudo aconteceu para aquela época. Quem viveu, quem sentiu, quem se emocionou, quem foi curado, foi aquele povo da época. Se ele tivesse morrido, seria uma história a ser contada. Algum livro de história: olha, houve há 2000 anos atrás um camarada que pregava, que curava e morreu. Acabou a conversa. Mas na ressurreição, aquilo que foi começado ali chegou até nós, nos dias de hoje. Glória a Deus. Verso 22. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos porque a salvação vem pelos judeus. Por que não sabeis? Porque havia sido mesclado coisas do mundo, ocultas, ídolos, paganismo, crendices, tradições. E toda família tem sua tradição. Ou é uma simpatia, e assim vai, sempre tem um. Adoreis o que não sabeis. As escrituras são esclarecedoras. Se a samaritana tivesse com toda a escritura, como os judeus, ela talvez identificaria Messias. A mesma coisa que adorar uma pedra. Vós adoreis o que não sabeis. Vocês adoram um ídolo.
Você bota uma imagem de um ídolo ali, você se prostra diante dele, você adora aquele ídolo. Adoreis o que não sabeis. Por quê? Porque não houve a revelação da palavra na sua vida. E por mais bem intencionado que você esteja, a tua adoração não tem valor diante de Deus. Tomar um remédio errado e achar que vai curar, não vai resolver o teu problema, por mais bem intencionado que você esteja. Por isso que a palavra de Deus é revelação esclarecedora, é alimento para a nossa alma, é a carta do Pai para cada um de nós. Amém. Você vai tirar a carta, pega o livrinho lá. Se você não conhecer pelo livrinho as placas de rua, você não tira a carta. O achômetro não existe. E lá no dia da prova, se você errar, mas eu achei que fosse contramão. Não é. Reprovou. Por isso que a Bíblia é a palavra revelada do Senhor. Ela esclarece a nossa vida. A salvação vem dos judeus. Jesus mostra a sua origem, a linhagem judaica que o Criador preservou ao longo da história. Os sacerdotes, reis e profetas. Louvado seja Deus. Verso 23. Mas está chegando o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Eu pergunto para mim e para você, o que é espírito e verdade? Que a samaritana não tinha conhecido. Quando começou a imperar essa palavra, quando essa palavra começou a ter assim 100% de êxito, no Pentecostes, o Espírito do Senhor e a palavra do Senhor, Espírito e verdade, a palavra, a direção. A tua palavra é luz para o meu caminho. Eu caminho pela tua palavra. Eu sou salvo pelo teu Espírito, pela tua graça, pela tua misericórdia. Espírito e verdade, palavra. Quem tem só palavra e não tem o Espírito, não adianta, não é um adorador. Quem tem só o Espírito e não tem palavra, é a mesma coisa. Então tem que caminhar junto. A revelação do Senhor e a unção do Senhor na nossa vida. Espírito e verdade. Até esse momento, os sacrifícios ainda eram de animais diante dos sacerdotes. E essas palavras foram ditas para a samaritana, a primeira a saber dessa revelação do Senhor Jesus. Mas chegando o tempo chegou. Desde Moisés que o povo adorava a Deus com sacrifícios de animais. Não fazia ideia de uma maneira diferente, pois somente os sacerdotes tinham acesso ao Santo dos Santos. E de fato é agora. Significa a chegada do Messias, o Verbo em carne, o cumprimento da profecia de Joel e de toda a Escritura anunciada, anunciando o libertador. É o Senhor. Amém. Libertar do quê? A samaritana achava que era um homem de guerra. Ele vai me libertar da opressão dos homens. E Jesus anuncia para ela que a libertação era de pecados, de peso na alma, de dúvidas, da linhagem de Adão. Essa é a libertação. E na chegada do dia de Pentecostes, Deus sela uma aliança com o homem. Irmãos, até o dia de Pentecostes, Jesus andou ao lado de cada discípulo. Ao lado. No dia de Pentecostes, o que estava ao lado entrou para dentro.
A arca do passado se passou viva dentro do coração daquele que crê, daquele que confessa. Então Pentecostes é um marco da nossa vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós. Amém. Glória a Deus. Onde que eu devo adorar? Onde você se tornar sensível à presença de Deus. Glória a Deus. É ali que você deve adorar. Amém. Glória a É tomando banho, é trabalhando, é andando de carro. Onde você deve adorar? Onde você se tornar sensível à presença de Deus. O que é sensível? Você está andando de bicicleta ou de carro ou a pé, você tranquilo, você sente um cisco no olho, o seu olho ficou sensível ao cisco, você começa a coçar ele, dá atenção para ele. Então, quando o Espírito de Deus começa a incomodar a nossa vida, quando você dá atenção para o Espírito Santo, é ali que você deve adorar. Que os verdadeiros adoradores, o que é ser um adorador? O que é ser um adorador, irmãos? Não é um orador, é um adorador. A palavra forte tem um endereço certo: Senhor Jesus Cristo. O único, às vezes a gente ouve por força de expressão: eu adoro meu filho, eu adoro esse carro, eu adoro essa comida, eu adoro a minha esposa, eu adoro a minha mãe. Mas é uma força de expressão, porque o único, o digno de adoração é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele. Glória a Deus. Só a Ele. Glória a Deus. Só a Ele. Essas adorações são heranças de Samaria, tradições que nós devemos com o tempo tirar do cardápio aí das nossas palavras. Ser um adorador do Senhor é dedicar-lhe a Ele, dedicar amor a Ele, reverência, serviço, prioridade, disponibilidade, procurando viver em conformidade com os seus estatutos. Nesse caso não se trata de rituais e palavras. Adorador não tem ritual. Olha, para me adorar o Senhor, eu não, de bermuda eu não adoro, eu só adoro o Senhor se eu estiver bem vestido. No banheiro eu não adoro, tomando banho eu não adoro. Eu adoro quando eu estou na igreja. Não tem rituais com o adorador. Você declarar que ama o Senhor, que depende dele, não tem momentos, não tem lugar. Qualquer lugar e qualquer momento, você é um adorador. Mas sim na intimidade, na vida transformada, onde busca pelo Senhor, a busca pelo Senhor impera em todas as nossas decisões, sabendo reconhecer sua grandeza e o amor pela vida do homem, tendo como exemplo o perdão recebido pelo Senhor, ao qual agiremos como próximo. Um adorador não tem rancor, um adorador não tem mágoa, um adorador não tem. Mas e se a gente, se tiver, você fala com o Senhor. Você não precisa gritar que Ele não está no céu, Ele está aqui. O adorador vai ao Senhor e leva o seu louvor, leva a sua adoração, a sua gratidão, pois o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Adorar ao Pai é que se trata de uma ação. O seu significado nós já conhecemos, é a nossa postura. Eu vou encerrar, vou fechar aqui para a gente não ir longe. Eu posso servir a Deus na igreja como pastor, como evangelista, como músico, como cantor,
fica na porta, aquele que cuida das crianças, da escolinha das crianças. Eu posso ter qualquer função na igreja, no corpo de Cristo, mas eu preciso ser um adorador. A intimidade minha não se limita ao pastor, mas a Deus. Eu preciso ser um adorador. Eu preciso conhecer a vontade do meu Senhor. Às vezes chegamos à Fundação Casa no caminho, não dá tempo, a vida é corrida. Já fui sem tomar banho várias vezes. No caminho, Senhor, a obra lá é sua, Senhor. O que nós vamos falar hoje? Qual a revelação da palavra de hoje? Como que o Senhor quer que eu me porte ali? Irmãos, faz toda a diferença. E para finalizar, talvez um dos versículos que fecha toda essa linha de pensamento. Espero que vocês não esqueçam, que nós não esqueçamos do que tudo que foi dito, mas se você lembrar só desse versículo, vai fechar com chave de ouro a nossa vida. Mateus 6:8. Esse versículo, ele pode mudar a história da nossa vida. Glória a Deus. A história da nossa oração, a nossa maneira de ser cristão. Mateus 6:8 diz assim: porque o vosso Pai sabe do que tens necessidade, antes mesmo de pedir. E você me pergunta: o que você quer dizer com isso, Dimas? Eu quero dizer que eu aprendi com esse texto. Se eu tiver 10 minutos para orar, 9 eu tenho que adorar, 1 eu fico para pedir. E se eu não pedir nada, Ele sabe do que eu preciso. E o lindo do texto que fala assim: o vosso Pai. Não é o Deus de Israel, o Deus poderoso, aquele Deus longe. Não, é o vosso Pai. Aqui nós temos vários pais. A maneira que você segura o teu filho, que você protege o teu filho, não precisa pedir nada para você não. Alan não está pedindo comida lá, ele já está sendo alimentado. O vosso Pai sabe da nossa necessidade. Minha oração ao Pai é para informar. Não. Minha oração ao Pai é para adorar. Ele sabe da minha necessidade. Nós gostamos de pedir, que é bacana você apresentar ao Senhor, mas o coração de um adorador é irresistível. O Pai procura aquele que o adora em espírito e em verdade, dentro da palavra, Amém. em comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, qualquer lugar. Bendito seja o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela é luz, ela nos orienta, ela nos amadurece, ela fala conosco, Verdade. ela sacia a nossa sede. Pai, eu quero te pedir perdão, porque quantas vezes eu comecei a orar pedindo, gritando, me esqueci que o Senhor conhece todas as minhas necessidades. E eu quero fazer um pedido agora, Pai, do fundo do meu coração: me ensina a adorar. Ensina essa igreja a te adorar, Senhor, a valorizar a tua presença, a valorizar a tua palavra, a valorizar o altar, o local das boas novas, das notícias boas, Senhor. A TV não me traz notícia boa, o mundo não me dá notícia boa, os samaritanos não me trazem notícia boa, Senhor.
mas a tua palavra é a notícia boa. Faça de nós adoradores, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor. Abençoa a nossa casa, a nossa família, os nossos projetos. Abençoa a congregação, Senhor. Abençoa a família pastoral. Que a tua graça, que a tua misericórdia permaneça conosco. Glória É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Pai, nós estamos aqui confirmando, meu Pai, esse culto aqui diante do Senhor. Com gratidão chegarmos à sua presença. Obrigado, Deus, pela semana que tivemos. Obrigado, Deus, pelos dias que se passaram. Somos gratos ao Senhor, meu Pai. Não podemos permanecer sem o Senhor próximo de nós, sem a sua presença em nossas vidas. Que o Senhor se faça presente em cada um que está aqui. Que o Senhor se faça presente na rotina de cada um que está aqui, na casa de cada um que está aqui. Não há acasos, não há coincidência, não há sorte. Há a sua presença. A sua presença faz a diferença. Desejar a sua presença, meu Pai, acolher ao Senhor, adorar ao Senhor, se aproximar do Senhor faz a diferença. E é isso que eu declaro na vida de cada um que está aqui, a sua presença, meu Pai. Nesses dias que se passaram, nos dias de hoje, os dias em que vamos viver, vai acontecer, ainda não surgiu, mas a sua presença já estará lá, meu Pai, para nos auxiliar, para nos conduzir, para nos edificar, Senhor. Eu peço sobre a vida e sobre a casa de todos que aqui estão, a sua presença, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as bênçãos de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida desde agora e para sempre. Amém. Vai em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor.